E da chuva de São Paulo, a gente vai para a chuva lá de Nova York com a Mariana Jangiacomo, que traz informações ao vivo para a gente dos Estados Unidos. Mariana, estava chovendo por aí, né? Estava chovendo sim, Kalina. Essa quinta-feira amanhece nublada aqui nos Estados Unidos e com uma garoinha fraca por enquanto, mas mais tarde a gente deve ver aí uma chuva um pouco mais forte e os ventos fortes aqui também, viu, Kalina? A sensação térmica agora de 3 graus Celsius na cidade de Nova York. Bom, e falando agora sobre o coronavírus, aí nos Estados Unidos, Mariana, foi confirmado o primeiro caso, né, do coronavírus em um paciente que não saiu do país, nem teve contato próximo com alguém que viajou para fora, ou seja, o primeiro caso interno nos Estados Unidos. Como é que está essa situação? É isso mesmo, Kalina. Esse novo caso, na verdade, traz muita preocupação aqui nos Estados Unidos em relação ao coronavírus, porque ainda não se sabe exatamente como é que esse paciente pegou a doença, já que ele não viajou para fora dos Estados Unidos, nem teve contato com alguém que deixou o país. Então, por causa disso, fala-se muito sobre o coronavírus aqui nos Estados Unidos, todos os jornais falando sobre isso e deixando de lado até mesmo alguns outros assuntos, como a corrida pré-eleitoral, que acabou perdendo destaque nessa semana. Agora, mesmo assim, mesmo com a divulgação deste novo caso e com as autoridades de saúde alertando para um possível surto da doença aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump fez um pronunciamento ontem mais apaziguador, dizendo que não há motivo para pânico, dizendo que a situação está controlada aqui nos Estados Unidos e que os americanos estão preparados. Ele colocou o vice-presidente norte-americano Mike Pence como responsável pela estratégia de combate ao coronavírus e disse que o risco para os americanos continua muito baixo, que mesmo que a doença se espalhe, os Estados Unidos estão completamente preparados. Agora, ontem, Kalina, os Estados Unidos também passaram a recomendar que os americanos não viajem à Coreia do Sul, que registra o maior número de casos fora da China. Antes disso, as autoridades já tinham recomendado que os americanos não viajassem para a China, é claro. E as bolsas aqui nos Estados Unidos, né, também falando sobre o impacto econômico, fecharam em queda pelo 5º dia seguido. Agora, aqui em Nova York, Kalina, não tem casos registrados do coronavírus. Nos Estados Unidos, a gente lembra, são cerca de 60 casos, mas apenas 15 deles registrados aqui, né? Outros, mais de 40 casos vieram, na verdade, de cidadãos americanos que estavam naquele cruzeiro que está em quarentena no Japão, né? Então, muitos desses casos foram trazidos e aqui na cidade de Nova York, até agora, nenhum caso confirmado, mas o prefeito da cidade, Bill de Blasio, já pediu ajuda ao governo para conseguir mais de 300 mil máscaras de proteção e registrar ali, até garantir pelo menos 1.200 leitos de hospital para o caso dessa doença chegar aqui à cidade. Kalina. Muito bem, Mariana Jangiacomo volta ao longo da nossa programação ao vivo, trazendo atualizações diretamente dos Estados Unidos.